Marco Aurélio de Carvalho, ele ontem teve no ICL e ele... Ó, Gabriel é demais, né? A gente fala, Gabriel vai colocar, ele já vem logo. Ele é sensacional. O Marco Aurélio de Carvalho é demais. Marco Aurélio de Carvalho, ele falou sobre isso no ICL, então a gente vai botar só esse pedacinho que o Marco Aurélio de Carvalho vai falar sobre isso, porque eu achei que ele foi muito certeiro e eu concordo muito com ele. Então, vamos ouvir. Bora lá. A gente vai conversar com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas. Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, prazer falar com o senhor. Boa noite, o prazer é meu, cumprimento toda a bancada, uma alegria enorme, um privilégio. A gente quer muito ouvir a sua opinião, né, a sua avaliação a respeito da carta, mas antes disso, acho que não tem como a gente deixar de perguntar... Um dia especialíssimo. Exato, né? A gente está na expectativa a qualquer momento da denúncia da PGR contra Bolsonaro e também os outros investigados na tentativa de golpe do 8 de janeiro, e a gente quer te ouvir a respeito disso, né? Enfim, o que vem a partir de agora? A gente conversava com Carolina Brígido, que está lá no Supremo Tribunal Federal, sobre realmente deve acontecer, e a expectativa é de uma condenação. Bolsonaro vai ser preso até o final desse ano? Não? Enfim, queremos ouvir a sua avaliação. Bom, primeira coisa, é fundamental dizer que nós temos um compromisso com o direito sagrado de defesa, com a presunção de inocência e com o devido processo legal. Nós queremos que seja garantido ao Bolsonaro tudo aquilo... Pronto, eu que pedi para ele dar uma pausinha aqui, rapidinho, só para falar o seguinte. Ele vai falar, na sequência, sobre o Cacai, mas como ontem estava, na hora que ele estava lá no ICL, não tinha saído ainda a denúncia, então estava aquela expectativa, então já perguntaram. Como a gente vai falar da denúncia na sequência, então vou deixar ele falar da denúncia também, que aí depois a gente já junta tudo, certo? Sim. Vamos lá, pode dar um play aí, Gabs. Aquilo que ele negou ao campo progressista, né? Tudo aquilo, enfim, que foi negado, inclusive, pelo próprio sistema de justiça, né? Em especial ao presidente Lula, né? Então, por uma questão de coerência, eu quero fazer esse registro. O nosso compromisso inequívoco com a defesa, enfim, do Estado de Direito. Então, que a eles sejam resguardadas todas as garantias, enfim, e os direitos individuais que ele tem como réu, né? A expectativa é de fato, de uma denúncia, de uma condenação, né? O conjunto de indícios, né, e de provas, né, é bastante robusto. Eu acho que nós nunca tivemos na história do país, e provavelmente nenhuma outra democracia ameaçada, um golpe tão fartamente documentado, né? Então, para que isso não volte a ocorrer, né, para que a tragédia não se reproduza como farsa, né, ou vice-versa, é fundamental que ele seja condenado e que, junto com ele, todo o comando, né, dos militares e também o braço empresarial desse golpe infeliz, né, dessa tentativa de golpe do chamado 8 de janeiro. Né? Eu estou preocupado porque eu vejo alguns setores tentando, de alguma forma, naturalizar as condutas, né? E tenho conversado com o meu querido amigo Lênio, um grande jurista, e ele diz, a gente precisa chamar as coisas pelos nomes, né? E houve no país uma tentativa clara de golpe, inclusive havia o objetivo de matar o presidente já eleito, né, o presidente Lula, e ministros do Supremo. Isso é extremamente grave. Nós já sabemos muito bem, o Chico, vocês todos, o que aconteceu com o país, né, por a gente ter passado pano para golpista, né? Sim. Então, outras democracias do mundo mostraram que esse não é o melhor caminho, né? Nós sabemos o que aconteceu na Argentina, no Chile, e para que isso não volte a nos atormentar, nós temos que ser rigorosos. Não se trata de revanchismo, sem anistia. Inclusive, cá entre nós, para completar, desculpa estar me estendendo, é um tema que realmente nos instiga e provoca, uma coisa curiosa é que eles estão pedindo anistia sem que tenham sido condenados e julgados e condenados, o que é uma confissão de culpa. Não, o presidente verdade. Lula chegou a falar isso, né? Pois é. É uma confissão de culpa, é uma vergonha. Não, é uma alegria receber aqui Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativas, e para lembrar, né, teve um papel fundamental na resistência no momento mais difícil, no momento em que o presidente Lula estava preso e que a Lava Jato estava ditando as regras no Brasil. Foi um momento realmente em que esse grupo de advogados teve um papel fundamental. Agora, eu queria trazer então o tema, Marco Aurélio, que fez com que a gente até fizesse esse convite,
Ontem, um colega seu, né, o Cacai, que é também nosso colaborador, colunista aqui no ICL, divulgou aquela carta aberta. Aliás, foi no domingo, mas ontem ela ganhou publicidade, vamos dizer assim, e ele veio aqui e falou sobre essa carta aberta, em que ele, entre outras coisas, faz críticas ao que chamou de isolamento do presidente Lula, né? Faz algumas considerações bastante fortes em relação a isso. Eu queria saber a sua avaliação sobre a carta do Cacai, o momento em que ela é lançada, um momento que não é fácil para o governo, em que há pesquisas de queda de popularidade. Então, a sua avaliação sobre a carta e te perguntar desde já, você acha que o Lula está isolado? Há uma operação para isolar o presidente Lula de quem queira conversar com ele? Por favor, Marco Aurélio. Olha, te agradeço muito, peço desculpa por eventuais interrupções, tentei entrar para o computador e estou aqui no celular, peço perdão. Mas vamos lá, na verdade o Cacai chegou a utilizar, inclusive, o termo de captura, né? Quero primeiro fazer um registro, né? Por amor à verdade, o Cacai é um amigo querido, por quem eu tenho um sincero sentimento de amizade, tenho um respeito profundo, e a gente diverge, né? Isso é saudável, inclusive. Nós não somos obrigados a concordar em tudo, né? A gente concorda no fundamental. Mas eu considero que essa carta foi inconveniente, foi inoportuna, faltou talvez senso de oportunidade mesmo, de conveniência, como a gente costuma dizer no direito, né? Acho que foi um equívoco tático e estratégico, mas respeito a opinião dele. Talvez o que tenha sido capturado foi a percepção dele sobre o que o Lula vem fazendo, e eu disse isso para ele de forma muito carinhosa, né? A gente tem uma relação realmente muito sólida e nada, evidentemente, será capaz de abalar essa relação, porque nós estamos no mesmo campo, confiamos muito um no outro, e estivemos juntos em batalhas importantes e estaremos ainda mais, eu não tenho a menor dúvida disso, do compromisso dele com a democracia, com o Estado de Direito, enfim, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, veja, por que eu disse que capturada foi a percepção dele? O presidente Lula, no início desse ano, no final do ano passado, teve um triste episódio, vocês acompanharam, que o tirou, de certa forma, do combate por 45 dias, por recomendação médica, que, a bem da verdade, naquela mesma semana daquele acidente, né, que foi consequência da queda, né, que ele tinha sofrido meses antes, ele já estava andando, inclusive as pessoas comentaram que ele estava andando mais rápido que o próprio médico, né? Ele tem uma capacidade incrível, né, de se recuperar. Eu acho que tem a mão divina, né, para aqueles que acreditam. Seguramente, acho que o compromisso com o Brasil e com as nossas pautas faz com que ele tenha uma energia enorme e coloque o objetivo, né, de reconstruir, de reconciliar o país à frente de qualquer outra coisa, né? Então ele tem realmente uma energia contagiante, seguramente dá um banho na turma que ainda não chegou nos 50, né? Tamanha vitalidade dele, ninguém tem dúvida disso. Mas o fato, todos que estão nos acompanhando, é importante a gente rememorar, é que ele ficou 45 dias por recomendação médica, privado de contatos e viagens, enfim, pelo país. Isso é de conhecimento público. Depois disso, ele participou ativamente na construção dos acordos para a eleição do novo presidente da Câmara, recebeu o então presidente, hoje ex-presidente Arthur Lira, da Câmara, recebeu o então presidente, hoje ex-presidente Rodrigo Pacheco, e recebeu os futuros presidente da Câmara e do Senado, e hoje presidente em exercício da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Se reuniu com várias bancadas, fez reuniões ministeriais na Granja do Torto, viajou por 4 estados. Vamos tentar recuperar o que aconteceu na semana passada. O presidente esteve no Amapá, esteve no Pará, Rio de Janeiro, Bahia. Isolamento, clausura. Me perdoe, meu querido e amado amigo Cacai, com todo respeito, mas talvez seja uma visão equivocada, provocada por aqueles que se escondem na anonímia, né? Onde se alaparda a covardia, pessoas que se escondem no anonimato e estão talvez jorrando as suas próprias lágrimas. Opa, deu uma travadinha aí? Que foi que teve, Perfeito, Gabi? Faltava só ele concluir. Acho que deu alguma travadinha, não sei. Faltava só ele concluir, mas de qualquer forma, você viu a opinião dele, que opinião, assim, certeira, perfeito. como a gente diz Exatamente. aqui, cacetou. Organizou tudo, colocou tudo na mesa, como diria Foucault, em As Palavras e as Coisas. Colocou tudo na mesa, organizou tudo, deu sentido a tudo. Perfeito, absolutamente perfeito. E é isso, essa é a postura, né? Essa é a postura. Sim. A gente está falando, gente, do futuro do país, em face a uma ofensiva que não é nem mais apenas a extrema-direita brasileira.
A gente está falando dos donos das big techs, que, na verdade, são quem estão controlando a política mundial. Né? São as pessoas que estão dando as coordenadas. O Elon Musk já colocou que em 2026 aquele cara é um criminoso, ele tinha que ser preso. Ele vai interferir nas eleições do Brasil, ele já colocou isso. Então, é um jogo muito sujo, muito pesado. Eu acho que não tinha. Deixa eu só terminar, Xanda. Eu acho que não tinha espaço para essa exposição de Lula, não é, Xanda? Não tinha mesmo, é o que eu estou falando. A gente precisa entender uma coisa que não é difícil de entender. Hoje não é como era antigamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente expõe. Tudo hoje a gente dá munição para essa galera. Entendeu? A gente está lidando com gente muito perigosa. Entendeu? Nicolas Ferreira é um perigo, Gustavo Gayer, essa gente toda é muito perigosa. Entendeu? A gente está lidando com gente extremamente perigosa. Entendeu? Porque eu falei 2 nomes aqui, mas se começar a falar os nomes, a gente vai parar mais organizado. É o crime organizado instalado nas estruturas do Estado. Sim. Né? Então, é um jogo pesado. Agora, Liana, ele disse aqui, Gabriel disse para mim aqui, que ele consegue colocar o finalzinho, que eu queria que a gente visse o arremate do Marco Aurélio. Viu? Bora, pessoal, vamos ver junto. Teve alguma coisa, um travamento lá, foi ele. Vamos lá, só para a gente ver o arremate, porque o arremate é ótimo. Vamos lá. Bora. Pura. Me perdoe, meu querido e amado amigo Cacá, com todo respeito, mas talvez seja uma visão equivocada, provocada por aqueles que se escondem na anonímia, né? Onde se alaparda a covardia. Pessoas que se escondem no anonimato e estão talvez jorrando as suas próprias lágrimas por mágoas, né? Sejam lá quais forem, de não terem sido atendidos em tais quais circunstâncias, né? O fato dele não falar com uns não quer dizer que ele não fala com outros, né? Ele é presidente da República, né? Tem um número enorme de compromissos, devolveu o Brasil para o protagonismo no cenário geopolítico, tem uma agenda intensa de atividades, né? Isolado, né? Talvez o Cacá não tenha tido a oportunidade de ver o que aconteceu nas ruas da Bahia, né? Nas ruas, enfim, de Macapá, nas ruas de Belém, né? Eu convido o Cacá e meu querido e amado amigo, registro novamente esse sentimento que nos une, a visitar, enfim, os vídeos, né? E a falar com as pessoas que ali estiveram, né? Nessas agendas, ele conversou com um número enorme de lideranças políticas, né? Então, isolado ele não está e ele nunca esteve. O Lula é um animal político, nunca deixou de fazer política. E o amor pelo Brasil que ele tem está à frente de qualquer outra coisa. É uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite, pensando nas soluções tão desafiadoras de um país tão dividido pelo ódio e pela intolerância. Portanto, com todo respeito, essa carta me pareceu bastante inoportuna e muito injusta. Doutor Marco Aurélio, prazer falar contigo. Pronto, Gabi, tá bom, tá ótimo. Era isso que eu queria. Esse arremate dele, para mim, é tudo. Essa carta foi inoportuna e injusta. Exatamente isso. E você viu que ele teve muito cuidado com o Cacai, porque, né, são amigos, e a gente sabe o valor que o Cacai tem, lógico, né? Claro. Mas ele, para mim, definiu muito bem, inoportuna e injusta. Concordo, né? Perfeito. E agora eu vou te falar uma coisa. Diga. Não, estou dizendo, essa é a postura. Essa é a postura que tem que ser tomada. Uma coisa. Liana, se não tivesse ontem, se essa denúncia do Gonê não fosse ontem, sei lá, Gonê arrastou, a denúncia vai ser sexta. Esse assunto ia ser a semana inteira, a extrema-direita ia bater nisso a semana inteira. É porque agora eles não vão nem ousar falar mais nisso, porque agora eles estão todos desesperados, loucos, fazendo 1000 reuniões, dando 1000 entrevistas para poder ver se salva o mito deles lá. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas
fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.